Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos falar da lição de número 3, que está baseada no Salmo 46. Assunto da lição: O Senhor dos Exércitos está conosco. O texto áureo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. A verdade prática diz assim: temos um Deus presente em nossa vida. E a nossa lição, ela tem a leitura bíblica, que é o Salmo de número 46. Nós vamos ler todo esse salmo. A versão que vou ler é a NAA, Nova Almeida atualizada, tá? Vou colocar o texto também na tela para você acompanhar. Diz assim o texto bíblico: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição ela tem três objetivos. Primeiro objetivo, identificar o Salmo 46 como um poderoso cântico de fé, confiança e louvor ao Todo-Poderoso. Segundo objetivo, lembrar que a nossa esperança está no fato de Deus estar presente. E o terceiro objetivo, crer que a plena confiança nele, em Deus, é o segredo para a sua intervenção. Ok? A nossa lição ela está dividida em três tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre os aspectos gerais desse salmo. Isso inclui autor, título e data, classificação e refúgio e fortaleza. Segundo tópico, não temeremos. Isso inclui superando calamidades, rio que alegra, Deus nos ajudará. E o terceiro e último tópico, garantia de vitória. Isso inclui vinde contemplar, aquietai-vos, o Senhor dos exércitos está conosco. Então, dessa forma se divide a nossa lição. E antes de entrarmos no conteúdo aqui, quero pedir a você, se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o like neste vídeo, isso ajuda muito ao YouTube entender que esse vídeo é relevante e assim recomenda para mais pessoas. E ao final dessa aula, eu peço duas coisas para você. Uma, que você responda o questionário da lição, aqui nos comentários, obviamente. E a segunda é que você compartilhe esse vídeo com alguém. Copie o link desse vídeo, joga lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, nos grupos da igreja, da família. Enfim, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas para o ensino, para o entendimento e para a compreensão das Sagradas Escrituras. Também quero pedir para você que comente aqui embaixo o seu nome, a sua cidade e a congregação, a igreja que você congrega. Assim a gente vai te conhecer, tá bom? Que Deus abençoe
vamos entrar aqui no conteúdo da nossa lição. Esse terceiro trimestre do ano de 2024, estamos estudando este livro aqui, que é o livro dos Salmos. Essa aqui é a nova revista. Sempre as pessoas me perguntam como adquirir a revista. Se você quer adquirir a revista física, eu compro, você pode adquirir em duas lojas. Uma, Bênçãos Livros, fica no entroncamento, bairro do Castanheira, próximo ao Shopping Castanheira, fica entre o Shopping Castanheira, na BR-316, entre o Shopping Castanheira e a Faculdade Batista, a FATEB, fica lá na Benção Livros. Com certeza você vai encontrar essa revista. O outro lugar onde você pode adquirir é na CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa loja fica na José Malcher, entre 14 de março e Alcindo Cacela, perto do Templo Central da Assembleia de Deus. Eu acho que é o bairro da... Não sei qual é o bairro ali. Não sei se é... Não é Campina, não sei se é Nazaré, mas é ali na José Malcher, entre Alcindo Cacela e 14 de março. Você também encontra isso aqui em Belém, tá? Não moro em Belém, moro longe. Como é que eu faço? Entra no site, bem aqui atrás tem um site. Vou colocar esse site aqui na descrição desse vídeo também. Você pode entrar no site, ali você vai ver as instruções e você pode adquirir a sua revista. Tem também um telefone, um WhatsApp, que você pode entrar em contato e solicitar a sua revista, comprar a sua revista. O número é 91 984 886910. 8488-6910, o código é o 91, tá? E assim você vai poder adquirir a sua revista. Lembrando que o slide dessa aula aqui, a apresentação, eu vou disponibilizar em PDF para você. Basta você comentar aqui, eu quero, e aí eu posso também disponibilizar para você a, a apresentação dessa lição, tá bom? E é isso. Então vamos lá. A introdução da lição diz assim: hoje estudaremos um dos salmos mais admiráveis da Escritura. O Salmo 46 é um cântico de reconhecimento da autoridade de Deus. É uma poesia que nos fascina pela sua beleza e contemporaneidade. É um grito de Deus contra todo medo e ansiedade. Lembrando que esses dois o medo e a ansiedade têm assolado, né, tem dominado muitas pessoas no tempo em que vivemos, né? Fala-se até que a depressão é o mal do século. Então, as escrituras, elas têm esse poder de nos acalmar, de nos fazer compreender que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. O verso de número 10, que é o que ele se refere aqui, vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então é como se Deus de fato estivesse dizendo a nós: calma, fica em paz, fica tranquilo, porque eu sou Deus, eu estou no comando da situação. O chamado Salmo de Lutero também serviu de inspiração para uma das mais belas canções compostas pelo reformador. O nome Castelo Forte, que é o hino de número 581 da nossa harpa cristã. Então, isso aqui é a introdução da nossa lição, para você se familiarizar com esse salmo, que ele é muito conhecido, tenho certeza que você já leu esse salmo em algum momento da sua trajetória, da sua caminhada cristã, certo? Primeiro tópico, autor, título e data. Autor, título e data. O Salmo 46 é atribuído aos filhos de Corá. Isso vem no início do Salmo, né, no tema. Eles eram levitas que serviam ao Senhor no santuário. E o título em itálico também diz Cântico sobre Elamote em voz de soprano. Ele mostra até em que voz deve ser louvado esse salmo. O que é naturalmente uma notação musical interessante, haja vista a data muito antiga de sua
composição. Aqui nós vamos partir para a data. Não se tem com precisão a data exata, mas a data precisa da composição nós não conhecemos, tá? Conjecturamos referir-se ao livramento de Jerusalém contra a invasão do exército de Senaqueribe. Se for isso, a data é provavelmente o ano 701 a.C. E a referência bíblica que vai contar esse episódio é 2 Crônicas, capítulo 32, do verso 1 até o verso 23. O segundo ponto aqui dentro é a classificação. O Salmo 46 é um poderoso cântico de fé, de confiança e de louvor ao Senhor, o Todo-Poderoso. Junto com o Salmo 47 e 48, forma uma trilogia cujo tema é a grandeza e a supremacia de Deus. Então, lembre que o Salmo 46, ele expressa, junto com o 47 e 48, eles expressam a grandeza e a supremacia de Deus sobre todas as coisas. A gente viu na aula de número 1 a divisão dos salmos. Eles se dividem em basicamente dois. O primeiro são salmos de lamento, onde os fiéis vão expressar a Deus a sua indignação, o seu lamento, o seu medo, a sua dor. Isso através de louvor, de cântico, de orações. E a segunda classificação dos salmos são os salmos de celebração, onde os fiéis estão felizes e alegres por terem recebido alguma coisa, alcançado algum milagre, e então, na sua felicidade ali, eles vão louvar a Deus. E é o que eu digo, que os salmos, eles nos conectam a Deus. Seja pela sua tristeza, você deve clamar ao Senhor, seja pela sua felicidade e alegria, você deve louvar ao Senhor. De todo jeito, os salmos nos conduzem a ter comunhão com Deus. E o terceiro ponto aqui dentro do primeiro tópico vai falar sobre refúgio e fortaleza, e aqui a gente já entra no salmo propriamente dito, no conteúdo do salmo, e o verso base para esse ponto aqui é o verso primeiro, que diz: Deus é refúgio e fortaleza, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós vamos ver aqui nesse salmo que no verso primeiro o salmo diz que Deus é refúgio e fortaleza. Aonde mais? No verso 7, Deus vai dizer novamente a nós que ele é refúgio. E no último, que é o 11, mais uma vez vai dizer que Deus está conosco e que ele é o nosso refúgio. Então, no verso 1, 7 e 11, eles vão expressar a mesma coisa, dizendo que Deus está conosco e ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então, Deus ele fala, confirma e reafirma a sua posição diante de nós, ao nosso lado, dentro de nós, de que ele está conosco e ele sim é o nosso refúgio. Uma correta interpretação do Salmo 46 é que é a sua contextualização da antiguidade, em tempos em que vigorava a lei de Talião, conforme o Êxodo 21, 24. O que dizia a lei de Talião? Era olho por olho, dente por dente nesse período. Então, se alguém, por alguma maldade ou até mesmo por algum acidente, cegasse o olho de alguém, ele iria pagar com o seu próprio olho, ele seria cegado também o seu olho. Se alguém quebrasse a perna de alguém, ele iria ter a sua perna quebrada, porque o mal que você fazia ao próximo, a punição era receber aquele mal de volta. E isso incluía acidentes. Então, como é que eu vou provar que foi um acidente, não foi minha intenção? Então, até que eu prove isso, eu não posso ser penalizado, mas naquele contexto ali, para que uma pessoa não sofresse uma pena injusta, de forma injusta, ele tinha que fugir. E as cidades refúgio que foram estabelecidas, espalhadas pela nação, foram 6 entre as 12 tribos. E essa cidade de refúgio ela era uma fortaleza onde a pessoa poderia encontrar abrigo ali, até que fosse investigado com seriedade a situação e o caso.
Então, funcionava muito parecido com as embaixadas atualmente. As embaixadas que existem nos países, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem a Embaixada dos Estados Unidos, que é como se fosse uma extensão do território americano. Então, qualquer pessoa americana que mora aqui no Brasil, ela pode buscar refúgio na embaixada. E o brasileiro não pode invadir a embaixada porque é um território americano dentro do Brasil. Assim funcionavam as cidades de refúgio naquela época. A pessoa encontrava ali abrigo e naquele território ali da cidade de refúgio, ela não é que ela era imune, mas ali ela encontrava o abrigo e ela não poderia ser penalizada ali dentro até que se resolvesse a sua questão. Então, por isso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nesse sentido, Deus ele nos protege das aflições que o inimigo possa tentar colocar sobre nós. Deus ele nos guarda, Deus ele nos protege, não de todas, ele permite algumas, mas o inimigo não tem poder sobre nós quando estamos refugiados, guardados e protegidos pelo Senhor. Isso nos faz lembrar também do Salmo 91, né? O esconderijo do Altíssimo e tal. Então, é o mesmo sentido, é a mesma ideia. Então, não é que o crente nunca vai sofrer, nunca vai passar por problema. Não é isso que o Salmo está dizendo. Mas o Salmo está dizendo que Deus ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Deus, tá? Tem gente que atribui a sua proteção, seu refúgio, se apoia em outra pessoa, e isso está errado. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Em que sentido? No sentido de abandonar a confiança em Deus, a fé em Deus, para acreditar nas pessoas. E isso é errado. Não que você não deva acreditar nas pessoas, mas a sua confiança e fé no Senhor deve vir em primeiro lugar. Tá? Aqui encerramos o primeiro tópico, vamos para o segundo. O segundo tópico diz: não temeremos. E o primeiro ponto é superando calamidades, o verso 2 e 3. Diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Isso aqui mostra um cenário do fim do mundo, do fim dos tempos. Então a terra, durante a sua vida, né, desde a sua criação até hoje, ela já passou por várias calamidades, mas nenhuma se compara a essa descrita no Salmo 46. Então, isso aqui, com certeza, é uma visão, uma revelação daquilo que acontecerá. E ainda que isso aconteça, Deus ele nos protege e ele nos guarda. Não é uma visão escapista, mas uma certeza, uma visão de que em meio às dificuldades, em meio a esse cenário aqui de desgraça, Deus ele nos guarda. Então, assim, Deus ele usa, infelizmente, nós não entendemos o agir de Deus, não temos a compreensão do poder e da justa do justo comportamento de Deus, né? Da justiça divina. A gente não alcança essa compreensão. Mas Deus ele usa a calamidade até mesmo para salvar as pessoas. É difícil de entender isso, mas Deus ele tem os seus caminhos que Isaías vai dizer que é mais alto do que os nossos caminhos. A comparação é o céu e a terra. Assim como o céu é longe da terra, assim é o plano de Deus, a visão de Deus maior, superior do que a nossa. Então, nós devemos superar as calamidades. Deus está ao nosso lado e Ele nos dá a garantia de Sua presença e de Sua proteção. E ainda que as maiores desgraças aconteçam, Deus está ao nosso lado. Não devemos temer.
Segundo ponto aqui dentro, rio que alegra, é o verso 4. Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, em meio a esse cenário de desgraça mencionado no verso 2 e 3, agora os olhos do salmista ele se volta para Deus. E ele vai dizer que há um rio cujas suas correntes, ou seja, seu movimento, alegra a cidade de Deus. O que é a cidade de Deus? É o santuário das moradas do Altíssimo. Então, isso aqui, se você analisar, é a expressão de um culto, onde o rio é o Espírito de Deus e o seu mover alegra a cidade de Deus, que a cidade se refere ao santuário, e esse santuário aqui seria o templo e o lugar onde as moradas do Altíssimo se reúnem, que são as pessoas. Deus mora nas pessoas, nós somos as moradas. Então, em meio a essa desgraça toda, um cenário de calamidade, quando cultuamos a Deus, a alegria do Senhor ela entra em nossos corações. É um mistério, né? Mas o rio do Senhor, o rio de Deus, ele nos alegra. O ponto 3 aqui dentro do Salmo 46, do segundo tópico, ele diz, ele se refere ao verso 5, 6 e 7, que diz assim, ó, Deus nos ajudará. Olha aí. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o que esse salmo nos mostra aqui? Ainda olhando aquela visão do rio que alegra a cidade de Deus, que é o santuário, que é o lugar onde as moradas se reúnem ali para cultuar, adorar a Deus. O verso de número 5 até o 7 vai mostrar uma outra coisa. Ele vai dizer que Deus ele ajudará essa cidade, esse santuário, a igreja, isso aqui mostra a igreja. Deus ajudará a igreja, o ajudador da igreja, o protetor da igreja é Deus. Por outro lado, ele vai mostrar as nações, e ele vai dizer: bramam nações, reinos se abalam. E Deus, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Então, são nações que trabalham, não somente nações no sentido físico, né, mas organizações espirituais que trabalham para destruir a igreja. Elas bramam, elas se mancomunam, elas fazem planos contra a igreja, mas Deus levanta a sua voz e a terra se dissolve. Os planos malignos são desfeitos, dissolvem diante do poder de Deus. E aí o verso 7 vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Devemos crer que Deus está ao nosso lado sempre. Ele nos ajudará. O terceiro tópico, toda hora eu confundo ponto e tópico. O terceiro tópico, que é o último, vamos encerrar a lição. Qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo. Discordância, pastor, eu não concordei isso aqui, eu acho que é desse jeito, coloca aqui nos comentários que a gente vai, vai discutir aqui, para a gente crescer junto, aprender junto. O terceiro tópico e o primeiro ponto vai dizer: vinde contemplar, é um convite. Verso 8 e 9 diz assim, ó: vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Novamente, a poesia do Salmo 46 trabalha contraste. Depois de uma descrição catastrófica e da imagem de um rio purificador em Jerusalém, agora é Deus quem surge em cena, o Senhor dos exércitos. Esta expressão enfatiza o poder de Deus.
cujos exércitos podem indicar anjos, os astros, o próprio exército do seu povo de Israel, a criação. Então, ele é o Senhor dos exércitos. E a gente poderia incluir aqui que esse verso 8 e 9 vai dizer que Deus ele põe fim à guerra. E essa segunda parte aqui, eu acho que é o verso... Deixa eu ver aqui. É o verso 9. A última parte do verso 9 diz: quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Isso aqui é Deus desarmando o inimigo. Pode não parecer algo importante agora, mas no período bíblico, arco e flecha, lança, carros de guerra, isso aqui é a maior tecnologia bélica que havia na época. Então, as armas mais poderosas de guerra estão descritas aqui, pelo tempo em que foi escrito. E o texto nos mostra que Deus ele desarma o inimigo. Então, ainda que o inimigo venha contra nós armado, Deus ele é o Todo-Poderoso, como diz aqui, é o Senhor dos Exércitos e ele desarma o inimigo, deixa o inimigo impotente contra nós. Isso aqui é maravilhoso. O verso 2 já. O segundo ponto aqui dentro vai dizer, é o verso 10, vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então isso aqui é um convite a nós para que a gente fique calmo, né? Tranquilo. Estamos aflitos e preocupados com tantas coisas, mas o Senhor ele nos convida a descansar em Deus nesse momento de calamidade, momento de adversidade. O Senhor ele nos convida a descansar nele. Tá? E o último ponto aqui, o Senhor dos Exércitos está conosco, é o verso 11, que também a mesma mensagem está no verso 1 e no verso 7, que a gente já viu. E o verso 11 vai dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, lembrando a ideia da embaixada, né? Até por isso Paulo vai dizer que ele é embaixador de Cristo, embaixador do reino de Deus em cadeias. Nós somos embaixadores de Deus. As igrejas são verdadeiras embaixadas que representam o reino de Deus na terra. E nós temos refúgio no Senhor. Como o verso de número 4 e 5 vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, vai descrever um cenário de culto para nós. Essa igreja, esse santuário é uma embaixada do Senhor na terra. E nós somos os embaixadores do reino de Deus. Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. É o verso 11 que diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. Não podemos nos intimidar diante das afrontas e diante das calamidades que assolam a terra. O mundo está perdido e o mundo, né, busca uma salvação, uma solução. Quem tem essa solução? Quem tem a salvação? A igreja. A igreja tem a solução. A igreja tem a salvação, que é Cristo Jesus. Então, precisamos nos posicionar dessa forma, não como abandonados, mas como representantes do reino de Deus. Deus está ao nosso lado, Deus está conosco, Deus é o nosso refúgio. Amém? Aqui encerramos a nossa lição. A aplicação pessoal diz assim: é comum nos sentirmos abandonados nos momentos mais difíceis, angustiantes, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Responda o comentário. A trilogia composta pelos Salmos 36, 37 e 38 ressaltam que qualidade de Deus? 3 opções. Primeira, beleza. Segunda, grandeza. Terceira, fidelidade. Qual dessas 3?
Segunda pergunta: quais expressões do Salmo 46 nos fazem lembrar catástrofes naturais? E a terceira pergunta, segunda lição: qual o segredo para a intervenção divina a favor dos seus filhos? Tudo isso a gente viu aqui na nossa lição. Então, responda o questionário. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima aula.